A todos. O nosso tema de hoje, ele se chama Aventurados e Misericordiosos. E é assim, aventurados mesmo. E foi interessante porque eu nunca tinha prestado atenção que o tema era aventurado. E parece não fazer diferença, mas faz. Quando eu comecei a pensar no tema dessa preleção, eu lembrei de uma expressão que é muito comum, que várias pessoas usam e que em algum momento essa expressão passou a me incomodar. Muitas pessoas falam cumprir o seu papel, fazer o seu papel. E quando eu ouvia isso, eu pensava, mas quem cumpre um papel está fingindo. E depois de um tempo isso ficou me incomodando, e depois eu passei a me questionar o porquê isso me incomodava. E isso me veio muito à mente na preparação do tema de hoje. Porque quando eu comecei a pesquisar, eu fui ver o sentido do que significa a palavra aventurado. Isso tem realmente a ver com aventura. Ou seja, uma coisa que está por vir, uma coisa que nós podemos alcançar. E pensando sobre isso, me veio a história do rei Salomão, que ela é muito bem contada por ele mesmo no capítulo chamado Eclesiastes, no Antigo Testamento. E Eclesiastes, para quem não tem conhecimento, significa professor ou pregador. Então, eu gostaria de convidar todo mundo para imaginar um homem que nasceu rei. E em determinado momento, já mais próximo do final da vida, esse homem se pegou se questionando diante de tudo que ele tinha construído, diante de tudo que ele já tinha vivido. Qual era o sentido da vida? Ele que tinha tudo, que tinha todos aos seus pés, buscava entender qual era o sentido da vida. E nas palavras dele próprio, dá para perceber a aflição e o incômodo íntimo que esse homem estava no momento em que ele refletiu sobre isso. Eu vou ler brevemente aqui algumas passagens, porque é interessante, são 12 capítulos desse livro na Bíblia. E ele começa falando vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E isso já começa a chamar atenção, porque no nosso entendimento atual, vaidade para nós tem a ver com a aparência. É aquilo que a gente exterioriza. Mas, na verdade, vaidade quer dizer o vazio. Então, o que ele estava começando a nos fazer entender é que, para ele, tudo que ele tinha observado na vida dele, na vida das pessoas com quem ele convivia, não fazia sentido. Ele não via um propósito em viver. E ele continua: todas as coisas são trabalhosas, o homem não o pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim saber que também isso era aflição de espírito. Pois sabe o que é bom nesta vida para o homem por todos os dias de sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Então, nesses breves trechos, a gente entende a aflição e a angústia desse homem que tinha construído o templo de Israel, governou, nasceu um rei, gozou de todas as possibilidades e de todos os prazeres que uma pessoa poderia. Ele seria para nós a representação máxima do sucesso. E se sentia totalmente vazio, sem entender que propósito a vida trazia para ele. E pior, sem entender o que aconteceria quando a morte chegasse. E pensando nisso, eu confesso para vocês que mesmo ele sendo considerado o rei de uma profunda sabedoria, eu me senti mais sábia que Salomão. E eu
creio que eu posso afirmar que hoje todos nós aqui somos mais sábios do que Salomão naquele momento. Porque o espírito que vivia como Salomão naquele momento, ele teve uma desvantagem que nós não temos. Naquela aventura que Salomão vivia, ele não conheceu Jesus. E nós conhecemos. Jesus viria, alguns séculos depois, tentar nos fazer entender que a diferença entre ser aventurado e ser bem-aventurado está em encontrar o sentido para a vida. Então Jesus sobe ao topo de um monte, e isso é importante, porque naquele momento Jesus coloca cada um na sua posição. O céu acima, Jesus como intermediário, e todos que precisavam ouvir o que ele tinha a dizer, mais abaixo. E aí Jesus começa a nos falar sobre as bem-aventuranças, dizendo que felizes nós seríamos, embora diante de todas as dificuldades que a vida pudesse nos trazer, se nós reconhecêssemos o propósito que tinha naquilo. E no nosso tema dessa noite ele nos fala que bem-aventurados seriam os misericordiosos, porque eles adquiririam, conquistariam a misericórdia. E Salomão não teve, então, naquele momento, esse esclarecimento. Mas dentro da ideia da reencarnação, a gente sabe que provavelmente, com certeza e pelo mérito dele, porque ele já buscava essa informação, ele encontrou o ensinamento de Jesus. E quando a gente começa a pensar sobre isso, é que a gente começa a entender a diferença que faz a ideia da reencarnação. Porque nos imaginemos, então, todos espíritos habitando um lugar melhor. E com a necessidade da reencarnação. E nesse momento foi que eu comecei a entender, então, o que era esse cumprir o seu papel. Uma particularidade minha, eu sou uma grande admiradora das artes, da dramaturgia e do cinema. Porque essas coisas falam muito para o meu espírito. E eu acredito que a espiritualidade usa esse recurso porque é a minha maneira de entender. E eu acredito que a espiritualidade trabalha nas nossas vidas dessa forma, respeitando as nossas necessidades e usando os recursos que nós buscamos. E então eu passei a imaginar, através da história de Salomão, toda a programação que existe em torno de uma reencarnação. Porque quando nós estamos na necessidade de vir à Terra, experimentar alguma coisa que ainda falta para preencher o nosso espírito, para que nós tenhamos a plenitude da vida, é como se nós fôssemos encenar um teatro. Porque nós vamos vir aqui encarnar um papel. Porque aquilo não é o que de fato nós somos. Mas é uma experiência que é necessária para o nosso aprendizado. E assim como os atores se preparam, aqueles de nós que melhor nos doamos, que melhor investimos nos papéis que nós iremos interpretar enquanto encarnados, seremos os que viveremos melhor. E eu passei a entender, então, que a desvantagem de Salomão é o mal que ainda aflige muitas pessoas. Quando nós tomamos posse da ilusão. E nós passamos a viver como se a ilusão fosse a realidade. E quando Jesus, então, vem nos alertar, vem nos esclarecer que bem-aventurados seremos se nós soubermos diferenciar isso,
todas as dificuldades, todos os conflitos, todas as aflições que a vida venha nos trazer, elas não serão em vão. E esse vazio será preenchido. Porque a ideia de uma vida além, a ideia de que o papel que nós estamos desempenhando é temporário, nos dá um motivo para continuar. E aí nos vem a questão da misericórdia. Por que a misericórdia, nas palavras de Jesus, era tão importante? Porque ter misericórdia é estar em sintonia com a miséria dos outros. Não pelo nosso pensamento, mas pelo nosso coração. E não é a miséria física, mas é a miséria moral. Porque quando a gente olha para o outro pelo seu sofrimento, a gente começa a sentir a mesma dor que o outro sente. E é naquele momento a gente vai ter um movimento de ir ao encontro dessa dor, na tentativa de tentar amenizar. E isso é misericórdia. É a empatia. É querer, de alguma forma, auxiliar o outro. E num primeiro momento, isso vai ser doloroso para nós. Porque quando a gente vai ao encontro da dor de alguém, a primeira coisa que acontece é que a gente divide. Então, a dor do outro passa a ser, em algum momento, a nossa dor. E aí Jesus faz toda a diferença. Porque quando nós confiamos em tudo que ele tem nos ensinado, quando nós lembramos que no Sermão do Monte ele era o intermediário e que existe alguém acima dele, então nós lembramos que existe um diretor para toda essa trama que a gente veio vivenciar. E que existe um controle, e que existe uma lógica, e que existe um final feliz. E aí então nós vamos entender que compartilhar a dor daquela pessoa não significa carregar o fardo dela, mas amenizar por algum tempo, tentar auxiliar para que ela encontre a solução, para que ela encontre a forma mais fácil de carregar o seu próprio fardo e seguir em frente. E então que a gente começa a perceber, e espero que seja compartilhado assim como foi para mim, a sabedoria que existe então nessa expressão de cumprir o seu papel. Porque quando cada um de nós, que é o único, que tem uma encarnação programada, planejada, e mesmo assim onde o nosso livre-arbítrio é respeitado, cada um de nós vem para desempenhar um papel. E existe uma troca, porque as posições não são estáticas, porque o nosso arbítrio muda as coisas. Então, se no meu sentimento eu sinto que eu vim aqui descobrir a cura para alguma doença, se eu vim aqui ser uma missionária para salvar crianças, se eu vim aqui ser diretor de uma empresa que dá sustento a várias famílias, isso é importante. Mas talvez o mais importante seja eu descobrir quem eu sou, de fato, para que eu exerça o principal papel. Porque viver bem, ter um sentido para a vida, é saber quem nós somos. E ser o melhor que nós pudermos ser. E o resto será consequência. E é importante lembrar que no final dessas cartas escritas por Salomão, ele não concluiu com alegria a sua existência. Ele fala, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus
e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Salomão não encontrou um caminho mais fácil para a sua existência, mas ele entendeu que, enquanto ele não encontrasse outro caminho, o melhor era seguir as orientações que levavam a Deus. E isso é uma recomendação que é válida até os nossos dias, porque Salomão conheceu Deus de uma forma diferente que nós. Nós temos Jesus como um intermediário que vem nos apresentar Deus como o amor. E esse amor de Deus nos traz a verdadeira misericórdia. Porque todos os erros que nós tenhamos cometido, eles vão ser ressarcidos, eles vão ser reparados em todos os papéis que nós tenhamos vindo a assumir, com uma cobrança muito menor do que aquilo que nós cometemos. Porque essa é a misericórdia divina. É o olhar de Deus na miséria dos nossos corações, como seres que ainda têm muito a entender, muito a progredir, muito a avançar. Mas que, acima de tudo, nos cabe o esforço de cada dia, sabendo de que a nossa vida é um presente e que nos cabe apenas viver da maneira mais acertada possível, ou seja, confiantes em Deus, confiantes de que existe um propósito e que, independente de se nós somos o gari que limpa a rua ou um grande empresário, que nós precisamos fazer o melhor possível. Nós devemos ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor irmão, o melhor professor que nós podemos ser. Buscando os recursos, buscando o entendimento, buscando o conhecimento para nos fortalecer nessa experiência. E já então nos encerrando para o final, eu convido a todos para que nós fechemos os nossos olhos e nessa sintonia, assim amparados por todos esses benfeitores, que assim como Jesus, intermediários, buscam sempre nos amparar, buscam sempre iluminar as nossas consciências e, principalmente, desfazer as nuvens e a sombra dos nossos corações. E assim, elevados por esses companheiros, possamos todos nos irmanar, tendo Jesus como nosso intermediário, para que a luz de Deus possa chegar a cada um de nós. E que na oportunidade nós possamos rogar a Deus, rogar a esse Pai de misericórdia, que nos permita contribuirmos com a sua obra, doando todos os bons sentimentos e a força da virtude que existe em nós. Que nós possamos projetar essas energias envolvendo todo este planeta mãe que nos acolhe, para que toda a energia que circula nele, no ar atmosférico, nas águas, possa ser renovada. Que cada irmão nosso que coabita sinta-se fortalecido e amparado na presença do nosso Divino Criador. Que através de Jesus nós possamos adentrar todos os lares da terra, levando a sua luz, levando a sua presença e pedindo aos nossos irmãos que permitam que Jesus ali adentre, que permitam que a sua sabedoria e o seu exemplo sejam as luzes que orientem as suas consciências e os seus corações. Que nós tenhamos a oportunidade de semear em todos os lares o hábito do diálogo, o hábito da harmonia, da fraternidade, da renúncia. Que Jesus esteja ali presente, intermediando as relações, intermediando o perdão, fortalecendo o elo que une as famílias.
e que ele possa nos acompanhar a todos os templos de educação e a todos os templos onde a religiosidade seja exercida. Que ele nos acompanhe, levando a sua luz e a sua força a todas as casas no cuidado ao corpo físico, mas principalmente a todos os cuidadores das áreas psíquicas e mentais, para que os nossos irmãos que ainda estão em conflito íntimo renovem as suas forças e se fortaleçam na sua renovação íntima. Que nós possamos levar a coragem e a perseverança a todos aqueles que ainda se encontram presos na ignorância, presos na agressividade e na violência como único instrumento da sua comunicação. E que Jesus esteja conosco, nos nossos lares, sempre zelando pelo nosso cuidado, estando através dos nossos benfeitores, durante o nosso sono físico, nos renovando, nos orientando para que a cada dia que chegue na nossa vida, nós acordemos com a sua presença ao nosso lado. Que o nosso primeiro bom dia seja para esse irmão maior e que para cada dia da nossa existência nós tenhamos muito mais a doar do que a pedir. E que nós possamos então encerrar as nossas vibrações de hoje, pedindo que todos aqueles que mais necessitam dessas luzes e dessas energias possam de alguma forma recebê-las, através de Jesus e da espiritualidade amiga. E que possamos então envolver neste amor e nessa luz o nosso companheiro Alan